Capítulo 3. Há 3 estágios na sua reintegração, esclareceu O'Brien. O aprendizado, o entendimento e a aceitação. Agora você vai entrar no segundo estágio. Como sempre, Winston estava deitado de costas, mas recentemente as amarras haviam ficado mais frouxas. Ainda o prendiam à cama, mas ele conseguia mexer um pouco os joelhos, virar a cabeça de um lado para o outro e levantar o braço a partir do cotovelo. O mostrador não era mais um terror. Winston conseguia evitar o tormento se fosse astuto o suficiente. Era principalmente quando demonstrava estupidez que O'Brien empurrava a alavanca. Algumas vezes fazia uma sessão inteira sem usar o mostrador. Ele não lembrava por quantas sessões já tinha passado. O processo parecia se estender por um período longo, indefinido, semanas talvez, e os intervalos entre as sessões podiam às vezes ser de dias ou de apenas 1 ou 2 horas. Enquanto você esteve deitado aí, muitas vezes deve ter questionado, pois até perguntou a mim por que o Ministério do Amor gastaria tanto tempo exposto com você. E quando estava livre, ficava intrigado com a mesma questão. Conseguia entender o funcionamento da sociedade em que vivia, mas não a motivação básica. Você se lembra de ter escrito em seu diário, eu entendo como, não entendo porquê, e quando pensou no porquê, duvidou da própria sanidade. Você leu o livro de Goldenstein, ou partes dele ao menos. Ele contou alguma coisa que você já não soubesse? Você o leu? Devolveu Winston. Eu o escrevi. Quer dizer, colaborei na redação dele. Você sabe que nenhum livro é produzido individualmente. E é verdade o que ele diz? Como inscrição, sim. O encadeamento que ele propõe é bobagem. Acúmulo secreto de conhecimento, disseminação gradual do esclarecimento, em última instância uma rebelião proletária, a derrubada do partido. Você mesmo previu que o livro ia dizer isso. É tudo bobagem. Os proletários nunca vão se rebelar nem em 1000 anos ou 1 milhão. Eles não têm como. Não preciso lhe explicar o motivo, você já sabe. Se algum dia alimentou sonhos de uma insurreição violenta, deve abandoná-los. Não há modo pelo qual o partido possa ser derrubado. O comando é para sempre. Faça disso o ponto de partida dos seus pensamentos. Ele chegou mais perto da cama. Para sempre, repetiu. E agora vamos voltar às questões de como e porquê. Você entende bem como o partido se mantém no poder. Agora me diga, por que nos agarramos ao poder? Qual é a nossa motivação? Porque o queremos? Vamos, fale, acrescentou ao ver que Winston continuou quieto. Ele não falou por mais um instante. Uma sensação de cansaço o subjugou. O brilho de entusiasmo louco voltou ao rosto de O'Brien. Winston sabia de antemão que o outro ia dizer, que o partido não buscava o poder em interesse próprio, mas apenas pelo bem da maioria, que buscava o poder porque os homens médios eram criaturas frágeis e covardes que não conseguiam suportar a liberdade e nem encarar a verdade. Precisavam ser comandados e sistematicamente iludidos por outros mais fortes do que eles. Que, para a humanidade, a escolha estava entre a liberdade e a felicidade, e que, para a maioria, a felicidade era melhor. Que o partido era o guardião eterno dos fracos, uma seita dedicada que fazia o mal para que o bem pudesse surgir, sacrificando a própria felicidade em nome da felicidade de terceiros. O pior, Winston pensou, o pior é que quando dissesse isso, O'Brien acreditaria. Você perceberia pelo rosto dele, O'Brien sabia tudo. 1000 vezes melhor do que Winston, ele sabia como o mundo era de verdade, em que nível de degradação a massa de seres humanos vivia e com quais mentiras e barbaridades o partido os mantinha ali. Ele havia entendido tudo, avaliado tudo e não fazia diferença. Sempre havia uma justificativa para o objetivo final. O que se pode fazer, Winston pensou, contra um louco que é mais inteligente do que você, que concede aos seus argumentos uma escuta atenta e depois simplesmente persiste na própria loucura? Vocês estão nos governando para o nosso próprio bem. Ele respondeu debilmente. Acredito que os seres humanos não servem para governar a si mesmos e, portanto... Winston se interrompeu e quase gritou. Uma dor aguda percorreu seu corpo. O'Brien tinha empurrado a alavanca do mostrador para 35. Isso foi burrice, Winston. Burrice. Você já deveria ter aprendido a não dizer uma coisa dessas. Recuou a alavanca e continuou. Agora, vou lhe dizer a resposta à minha pergunta. É a seguinte. O partido busca o poder inteiramente em benefício próprio. Nós não estamos interessados no bem dos outros. Estamos interessados exclusivamente no poder. Não na riqueza ou no luxo, na vida longa ou na felicidade. Só o poder, por si só. Que você vai saber daqui a pouco o que é. Nós somos diferentes de todas as oligarquias do passado, pois sabemos o que estamos fazendo. Todos os outros, mesmo aqueles que se apareciam conosco, eram covardes e hipócritas. Os nazistas alemães e os comunistas russos chegaram bem perto de nós em seus métodos, mas nunca tiveram a coragem de reconhecer as próprias motivações. Eles fingiam e talvez até acreditassem que tinham tomado o poder involuntariamente por tempo limitado e que ao mero dobrar da esquina existia um paraíso onde os seres humanos seriam livres e iguais. Nós não somos assim. Sabemos que nunca alguém toma o poder com a intenção de renunciar a ele. O poder não é um meio, é um fim. Não se estabelece uma ditadura de modo a salvaguardar uma revolução. Faça a revolução de modo a estabelecer a ditadura. O objetivo da perseguição é a perseguição. O objetivo da tortura é a tortura. O objetivo do poder é o poder. Agora você começa a me entender? Winston mais uma vez se impressionou com a expressão de cansaço de O'Brien. Era um homem forte, carnudo e brutal, cheio de inteligência e de um certo furor controlado que o fazia sentir-se vulnerável.
mas estava cansado. Havia bolsas sobre os olhos, a pele era flácida das maçãs do rosto. O'Brien se curvou sobre ele, aproximando cada vez mais a expressão fatigada. Você está pensando que meu rosto é velho e cansado. Está pensando que falo sobre poder e que, apesar disso, não sou capaz nem de evitar a decadência do meu próprio corpo. Você não consegue entender que o indivíduo é apenas uma célula? O desgaste da célula é o vigor do organismo. Você morre quando corta as unhas? Deu as costas à cama e começou a andar de novo com uma das mãos no bolso. Nós somos os sacerdotes do poder. Deus é poder. Mas por ora, poder é só uma palavra no que diz respeito a você. É chegado o momento de você formar alguma ideia do que poder significa. A primeira coisa que precisa entender é que o poder é coletivo. O indivíduo só tem poder na medida em que cessa de ser um indivíduo. Você conhece o lema do partido: liberdade é escravidão. Já lhe ocorreu que ele é reversível? Escravidão é liberdade. Sozinho, ou seja, livre, o ser humano é sempre derrotado. E assim deve ser, pois todo ser humano está condenado à morte, que é a maior de todas as falhas. Mas se ele conseguir atingir a submissão completa, extrema, se conseguir escapar da própria identidade, pode se fundir ao partido e assim ser o partido. Então tornar-se todo-poderoso e imortal. A segunda coisa a ser entendida é que poder é poder sobre seres humanos, sobre o corpo, mas sobretudo sobre a mente. O poder sobre a matéria ou realidade externa, como você a chamaria, não importa. Nosso controle sobre a matéria já é absoluto. Por um momento, Winston ignorou o mostrador. Fez um esforço violento para ficar sentado e só conseguiu uma compreensão dolorosa no corpo. Mas como vocês podem controlar a matéria? Explodiu. Não controlam nem o clima nem a lei da gravidade. E ainda existe a doença, a dor, a morte. O'Brien o calou com o movimento da mão. Nós controlamos a matéria porque controlamos a mente. A realidade está dentro do crânio. Você aprenderá aos poucos, Winston. Não há nada que não sejamos capazes de fazer. Invisibilidade, levitação, nada. Eu poderia sair flutuando deste piso como uma bolha de sabão se quisesse. Eu não quero porque o partido não quer. Você precisa se livrar dessas ideias do século XIX sobre as leis da natureza. Nós fazemos as leis da natureza. Não fazem. Vocês não são nem os mestres desse planeta. E quanto a Eurásia e a Lestásia, até agora não conquistaram as duas. E daí, nós as conquistaremos quando nos convier. E se não acontecer, que diferença fará? Nós podemos trancá-las para fora da existência. A Oceania é o mundo. Mas o próprio mundo é em si mesmo só um grão de poeira. E o homem é ínfimo, vulnerável. Há quanto tempo ele existe? Por milhões de anos, a Terra foi desabitada. Bobagem, a Terra é tão velha quanto nós. Não mais velha. Nada existe fora da consciência humana. Mas as rochas estão cheias de ossos de animais extintos, mamutes, mastodontes e répteis enormes que viveram aqui muito antes que se ouvisse falar do homem. Você já viu algum desses ossos? É claro que não. Os biólogos do século XIX os inventaram. Antes do homem não havia nada. Depois do homem, se ele for extinto, não haverá nada. Fora do homem não há nada. Mas o universo inteiro está fora de nós. Olhe para as estrelas. Algumas estão a milhões de anos-luz de distância além do nosso alcance e para sempre. O que são as estrelas? Disse O'Brien com indiferença. Pedaços de fogo a alguns quilômetros de distância. Nós poderíamos alcançá-las se quiséssemos, ou poderíamos escurecê-las. A Terra é o centro do universo. O Sol e as estrelas giram ao redor dela. Winston fez outro movimento convulsivo. Dessa vez não disse nada. O'Brien continuou como se respondesse a uma objeção não verbalizada. Para certos objetivos, é claro, isso não é verdade. Quando navegamos o oceano ou prevemos um eclipse, com frequência julgamos conveniente assumir que a Terra gira em torno do Sol e que as estrelas estão a milhões e milhões de quilômetros. Mas e daí? Você acha que está além da nossa capacidade de produzir um sistema duplo de astronomia? As estrelas podem estar perto ou longe, conforme seja a nossa necessidade. Acha que nossos matemáticos não estão aptos para isso? Já se esqueceu do duplo pensar? Winston se encolheu outra vez na cama. Não importava o que dissesse, a resposta ágil o esmagava como uma cacetada. E ainda assim ele sabia que tinha razão. Haveria um modo de demonstrar que a crença de que nada existe fora da nossa mente era falsa? Já não tinha sido demonstrada como falácia muito tempo antes? Havia até um nome para isso que ele tinha esquecido. Um sorriso discreto curvou os cantos da boca de O'Brien enquanto ele observava Winston. Eu lhe disse que a metafísica não é o seu ponto forte. A palavra que você está tentando pensar é solipsismo, mas você está enganado. Isso não é um solipsismo. Solipsismo coletivo, se preferir. Essa contudo, é outra coisa. Na verdade, é o oposto. Tudo isso é uma digressão, acrescentou O'Brien em um tom diferente. O poder real pelo qual nós temos de lutar dia e noite não é o poder sobre as coisas, mas sobre os homens. Fez uma pausa e por um instante assumiu de novo o ar de um professor questionando um pupilo. Como um homem avalia o poder que tem sobre o outro? Winston pensou. Fazendo-o sofrer, respondeu. Exatamente, fazendo-o sofrer. A obediência não basta, a menos que esteja sofrendo. Como ter certeza de que ele está obedecendo à sua vontade e não a dele mesmo? O poder está em infligir dor e humilhação. O poder está em estilhaçar a mente humana e colar os cacos de volta de um jeito que você escolha.
começou a perceber então o tipo de mundo que estamos criando é o oposto exato das utopias hedonistas estúpidas que os antigos reformadores imaginaram. Um mundo de medo, traição e tormento, um mundo oprimido e que oprime, um mundo que vai se tornar não menos, mas cada vez mais impiedoso conforme se refina. Em nosso mundo, o progresso caminhará em direção a mais dor. As antigas civilizações alegavam ser fundadas sobre o amor ou a justiça, a nossa se funda no ódio. No nosso mundo não haverá nenhuma emoção exceto medo, raiva, triunfo e auto-humilhação. Todo o resto nós vamos destruir, tudo. Já estamos desconstruindo os hábitos de pensamento que sobreviveram da época anterior à Revolução. Cortamos o vínculo entre filhos e pais, entre homem e entre homem e mulher. Ninguém mais se atreve a confiar na esposa, em um filho ou amigo, mas no futuro já nem existirão esposas ou amigos. As crianças serão levadas de suas mães no nascimento como se tira um ovo de uma galinha. O instinto sexual será erradicado. A procriação será uma formalidade anual como a renovação do cartão de alimentação. Vamos abolir o orgasmo. Nossos neurologistas estão trabalhando nisso neste momento. Não existirá lealdade, exceto a lealdade ao partido. Não existirá amor, exceto o amor pelo grande irmão. Não existirá riso, exceto o riso de triunfo sobre um inimigo derrotado. Não existirão arte, literatura, ciência. Quando nós formos onipotentes, não teremos mais necessidade de ciência, não haverá distinção entre beleza e feiura. Não haverá curiosidade nem encanto com o processo da vida. Todos os prazeres afins serão destruídos, mas sempre, e não se esqueça disso, sempre existirá intoxicação pelo prazer, crescendo e se tornando cada vez mais sutil. Sempre a cada momento haverá o frisson pela vitória, a sensação de pisotear um inimigo vulnerável. Se você quer uma imagem do futuro, pense em uma bota prensando um rosto humano para sempre. O'Brien fez uma pausa como se esperasse alguma fala de Winston, que tentava de novo se encolher na superfície da cama sem conseguir dizer nada. Seu coração parecia congelado. O'Brien continuou. E lembre-se de que é para sempre. O rosto estará sempre lá para ser prensado. O herege, o inimigo da sociedade, estará sempre lá para ser derrotado e humilhado outra vez. Tudo o que você passou desde que está em nossas mãos vai continuar e piorar. A espionagem, as traições, as prisões, as torturas, as execuções, os desaparecimentos nunca cessarão. Será um mundo tanto de terror como de triunfo. Quanto mais poder tiver o partido, menos tolerante ele será. Quanto mais fraca a oposição, mais rígido o despotismo. Goldstein e suas heresias viverão para sempre. Todos os dias, a todo momento, eles serão vencidos, desacreditados, ridicularizados, cuspidos, e ainda assim irão sobreviver. Esse drama que encenei com você durante 7 anos será encenado de novo, geração após geração, de formas cada vez mais sutis. Nós sempre teremos os hereges aqui à nossa disposição, gritando de dor, arrebentados, desprezíveis e no final completamente arrependidos, salvos de si mesmos, rastejando em nossa direção por vontade próprias. Este é o mundo que estamos preparando. Um mundo de vitória após vitória, triunfo após triunfo, um interminável pressionar o nervo do poder. Vejo que você está começando a perceber como esse mundo será, mas no final fará mais do que entender. Você vai aceitar e acolher esse mundo. Acolher esse mundo. Será parte dele. Winston se recuperou o suficiente para falar. Você não consegue. Disse debilmente. O que quer dizer essa observação? Você não poderia criar um mundo como esse que descreveu. É um sonho. É impossível. Por quê? É impossível fundar uma civilização com base no medo, no ódio e na crueldade. Nunca duraria. Por que não? Não teria vitalidade. Acabaria se desintegrando, cometeria suicídio. Bobagem! Você está sob a impressão de que o ódio cansa mais do que o amor. Por que seria assim? E se fosse, que diferença faria? Suponha que nós decidimos nos desgastar mais rápido. Imagine que aceleramos a velocidade da vida humana até que os homens fossem senis aos 30 anos. Mesmo assim, que diferença faria? Você não consegue entender que a morte do indivíduo não é a morte? O partido é imortal. Como sempre, a voz lançou Winston ao desamparo. Além disso, ele temia que se persistisse em sua discordância, O'Brien acionaria a alavanca do mostrador de novo. Apesar disso, não conseguiu se manter calado. Debilitado, sem argumentos, com nada a apoiá-lo, exceto o horror inarticulado diante do que O'Brien dissera, ele voltou ao ataque. Não sei, não me importo, de algum modo vão falhar. A vida vai derrotar vocês. Não controlamos a vida em todos os aspectos. Você está imaginando que existe uma coisa chamada natureza humana, que ela vai se indignar com nossas atitudes e se voltar contra nós. Mas nós a criamos. Um homem infinitamente maleável. Ou talvez você tenha retomado a sua velha ideia de que os proletários ou os escravos vão se levantar e nos derrubar. Tire isso da cabeça. Eles estão perdidos, como os animais. A humanidade é o partido. Os outros estão fora, são irrelevantes. Não importa. No final eles vão vencer vocês, mas cedo ou mais tarde eles vão enxergar quem vocês realmente são e destruí-los. Você vê alguma evidência de que isso esteja acontecendo? Ou algum motivo para que venha a acontecer? Não. Eu só acredito. Eu sei que vocês vão fracassar. Existe algo no universo, não sei, algum espírito, algum princípio que vocês nunca vão dominar. Você acredita em Deus, Winston? Não. Então o que seria isso, esse princípio que vai nos derrotar? Eu não sei. O espírito do homem.
E você se considera um homem? Sim. Se você é um homem, é o último homem. Sua espécie está extinta, nós somos os herdeiros. Você compreende que está sozinho? Está fora da história, é inexistente. O humor de O'Brien se alterou e ele falou com mais aspereza. Você se considera moralmente superior a nós, com nossas mentiras e crueldade? Sim, eu me considero superior. O'Brien se calou. Duas outras vozes falaram. Depois de um momento, Winston reconheceu uma delas como a sua própria voz. Era uma reprodução da conversa que ele havia tido com O'Brien na noite em que se alistara na Irmandade. Ele ouviu a si mesmo prometendo mentir, roubar, forjar, assassinar, encorajar o consumo de drogas e a prostituição, disseminar doenças venéreas, jogar ácido sulfúrico no rosto de uma criança. O'Brien fez um pequeno gesto de impaciência, como que para dizer que não valia a pena fazer a demonstração. Girou um botão e as vozes pararam. Levante-se dessa cama, ordenou. As amarras se soltaram. Winston baixou as pernas e se pôs de pé sem muito equilíbrio. Você é o último homem, disse O'Brien. É o guardião do espírito humano. Verá como é. Tire a roupa. Winston desfez o laço que mantinha um macacão preso. O zíper fora arrancado muito tempo antes. Ele não lembrava se em algum momento, desde a prisão, havia tirado todas as roupas de uma vez. Sob o macacão grudavam-se a seu corpo trapos amarelados imundos, irreconhecíveis como resquícios de roupa íntima. Quando os deslizou para baixo, viu que na extremidade mais distante da sala havia um espelho de 3 faces. Aproximou-se e parou. Um grito involuntário irrompeu. Vá em frente, disse O'Brien. Põe-se entre as abas do espelho, assim você verá as laterais também. Winston parou porque ficou com medo. Uma coisa curvada, cinzenta e esquelética se aproximava dele. Sua aparência atual era assustadora, e não apenas porque sabia tratar-se de si mesmo. Ele se aproximou do espelho. O rosto da criatura parecia saliente em função da curvatura. Um rosto miserável, como de um passarinho engaiolado, com uma testa longa que se unia a uma cabeça também lisa, um nariz torto e maçãs do rosto caídas, acima das quais os olhos eram ferozes e alertas. As bochechas estavam sulcadas e a boca parecia sugada para dentro. Certamente o rosto era dele, mas pareceu-lhe que tinha se alterado mais do que seu interior. As emoções que o rosto registrara eram diferentes das que ele sentira. Estava parcialmente calvo. No primeiro momento achou que tinha ficado cinza também, mas só o couro cabeludo era cinza. Exceto pelas mãos e o círculo do rosto, o corpo inteiro estava cinzento de uma sujeira antiga impregnada. Aqui e ali, sob a imundície, havia cicatrizes vermelhas das feridas e perto do tornozelo a úlcera varicosa era uma massa infeccionada com cascas de pele se soltando. Mas a coisa mais assustadora era a magreza. A caixa torácica era estreita, como a de um esqueleto. As pernas haviam definhado de um modo que os joelhos pareciam mais grossos do que as coxas. Ele não entendia agora o que O'Brien quisera dizer sobre enxergar as laterais. O arqueamento da coluna assombrava. Os ombros magros, curvados para a frente, faziam o peito encovar, e o pescoço fino parecia dobrar-se sob o peso do crânio. Se fosse para arriscar um palpite, ele diria que aquele era o corpo de um homem de 60 anos que sofria de uma doença maligna. Você algumas vezes pensou, disse O'Brien, que o rosto de um membro do núcleo do partido tem uma aparência velha e cansada. O que acha do seu próprio rosto? Tomou Winston pelos ombros e o girou de modo que ficasse frente a frente. Veja em que condição você está. Olhe para essa crosta encardida espalhada por seu corpo todo. A sujeira entre seus dedos dos pés, a nojeira que escorre da sua ferida na perna. Você sabia que está fedendo como um bode? Provavelmente nem sente mais. Olhe para sua magreza. Veja como consigo fechar o polegar e o indicador ao redor do seu bíceps. Eu poderia partir o seu pescoço como uma cenoura. Você sabia que perdeu 25 quilos desde que está em nossas mãos? Até o seu cabelo está caindo em punhados. Veja, pegou a cabeça de Winston e tirou um tufo. Abra a boca. 9, 10, 11 dentes restantes. Quantos você tinha quando veio para cá? E os poucos que lhe sobram estão caindo. Olha aqui. Segurou um dos dentes frontais remanescentes entre o polegar e o indicador. Uma pontada de dor percorreu o maxilar de Winston. O'Brien havia arrancado pela raiz o dente amolecido e o atirou para o lado oposto da cela. Você está apodrecendo, ele disse. Está caindo aos pedaços. O que você é? Um saco de imundície. Agora gire outra vez para o espelho. Vê esta coisa eu encarando? Isso é o último homem. Se você é humano, isto é uma humanidade. Agora vista-se de novo. Winston começou a se vestir com movimentos vagarosos e rígidos. Até agora não havia notado como estava magro e fraco. Um único pensamento ocupava sua mente, que se encontrava naquele lugar fazia mais tempo do que tinha imaginado. De repente, enquanto se ajeitava nos trapos, o sentimento de piedade por seu corpo arruinado tomou conta dele. Antes de se dar conta do que estava fazendo, tombou sobre uma pequena banqueta ao lado da cama e irrompeu em lágrimas. Tinha ciência de sua feiura, sua deselegância, um punhado de ossos em roupas imundas sentado chorando sob a luz branca e intensa. Mas não pôde evitar. O'Brien pousou a mão em seu ombro quase gentilmente. Não vai durar para sempre. Você pode escapar quando quiser. Tudo depende de você mesmo. Você fez isso. Você me reduziu a esse estado. Não, Winston, você se reduziu a isso. Foi a que aceitou quando se posicionou contra o partido. Tudo isso estava contido naquele primeiro gesto. Não aconteceu nada que você mesmo não tivesse previsto. Fez uma pausa e então retomou. Nós o derrotamos, Winston.
Nós o quebramos. Você viu como seu corpo está. Sua mente está na mesma condição. Não creio que lhe reste muito orgulho. Você foi chutado, açoitado e xingado. Você berrou de dor, rolou no chão em meio ao próprio sangue e vômito. Implorou por misericórdia, traiu tudo e todos. Consegue citar uma única humilhação que não lhe tenha sido imposta? Winston tinha parado de chorar, embora as lágrimas ainda vazassem de seus olhos. Olhou para cima em direção a O'Brien. Eu não traí Julia. O'Brien olhou para baixo. Não, ele disse. Não, isso é perfeitamente verdadeiro. Você não traiu Julia. A reverência peculiar por O'Brien, que não parecia capaz de destruir, inundou o coração de Winston de novo. Que inteligente, pensou. Que inteligente. O'Brien nunca falhava em entender o que lhe era dito. Qualquer pessoa no mundo teria respondido imediatamente que ele tinha traído Julia, pois o que os torturadores não tinham conseguido arrancar dele, sob tortura, Winston contara tudo o que sabia sobre ela, seus hábitos, seu caráter, sua vida passada, confessara os detalhes mais triviais do que ocorreram durante seus encontros. O que conversaram, as comidas no mercado negro, o adultério, os vagos complôs contra o partido, tudo. E ainda assim, no sentido que ele dava a palavra, não a havia traído. Não tinha deixado de amá-la, seus sentimentos em relação a ela permaneciam. O'Brien havia entendido o que ele queria dizer sem a necessidade de explicações. Diga-me em quanto tempo eles vão me fuzilar? Talvez ainda demore bastante, disse O'Brien. Você é um caso difícil, mas não desista. Todo mundo se cura, mais cedo ou mais tarde. No fim, nós o fuzilaremos. Capítulo 4. Winston estava bem melhor. Ganhava peso e ficava mais forte a cada dia, se é que fosse possível falar em dias. A luz branca e o zumbido eram os mesmos de sempre, mas a cela era um pouco mais confortável do que aquelas em que esteve antes. Havia um travesseiro e um colchão na cama de tábuas e um banquinho para se sentar. Eles lhe tinham dado um banho e permitiam que se lavasse com razoável frequência em uma tina. Forneceram até água quente, roupas de baixo novas e um macacão limpo. Haviam enfaixado a úlcera varicosa com um ungento calmante, arrancaram os dentes restantes e lhe deram um conjunto de dentaduras. Semanas ou meses deviam ter transcorrido. Agora seria possível calcular a passagem do tempo, se tivesse interesse em fazer isso, uma vez que era alimentado ao que pareciam ser intervalos regulares. Recebia, estimou, 3 refeições a cada 24 horas. De vez em quando questionava vagamente se as estava recebendo à noite ou de dia. A comida era surpreendentemente boa, com carne uma vez a cada 3 refeições. Em certa ocasião veio até um maço de cigarros. Ele não tinha fósforos, mas o guarda que trazia a comida e nunca falava deu-lhe um isqueiro. Da primeira vez que tentou fumar, ficou enjoado, mas insistiu e prolongou o maço por muito tempo, fumando meio cigarro após cada refeição. Eles lhe haviam dado uma lousa branca com um toco de lápis preso à quina. No início, Winston não a usou. Mesmo quando acordado, sentiu-se completamente entorpecido. Com frequência, permanecia deitado entre uma refeição e a seguinte, quase sem se mexer, às vezes dormindo, às vezes despertando em devaneios confusos, nos quais era trabalhoso demais abrir os olhos. Há muito tempo se acostumara a dormir com a luz forte contra o rosto. Parecia não fazer diferença, exceto que os sonhos faziam mais sentido. Sonhou bastante durante esse período e eram sempre sonhos felizes. Sonhos felizes. Via-se na Terra Dourada, ou sentado entre ruínas enormes e imponentes, ensolaradas, com a mãe, com Julia, com O'Brien, sem fazer nada, apenas sentado ao sol, falando de coisas tranquilas. Os pensamentos que tinha quando acordado eram principalmente sobre os sonhos. Ele parecia ter perdido a capacidade de fazer esforço intelectual, agora que o estímulo da dor tinha sido retirado. Não estava entediado, não tinha desejo de conversar nem de se distrair. Apenas estar sozinho, não ser surrado nem interrogado, ter o suficiente para comer e estar limpo era completamente satisfatório. Aos poucos começou a passar menos tempo dormindo, mas ainda não sentia nenhum impulso de sair da cama. A única coisa com a qual se importava era ficar deitado, quieto, sentindo a força voltar ao corpo. Tateava-se aqui e ali, tentando se certificar de que não era uma ilusão, de que seus músculos se avolumavam e a pele se esticava. Afinal, ficou claro, para além de qualquer dúvida, que estava engordando. As coxas se mostravam definitivamente mais grossas do que os joelhos. Depois disso, e no começo com relutância, ele começou a se exercitar regularmente. Em pouco tempo, conseguia andar 3 quilômetros medidos pelos passos na cela e os ombros encurvados endireitavam. Arriscou-se em exercícios mais elaborados. Ficou surpreso e humilhado a descobrir as coisas que não conseguia fazer. Era incapaz de tudo exceto de andar. Não conseguia segurar o banquinho à distância de um braço, nem ficar sobre uma perna só sem cair. Agachou-se sobre os calcanhares e descobriu que, com dores agudas nas coxas e panturrilhas, mal conseguia se levantar até ficar de pé. Deitou-se de bruços e tentou elevar o próprio peso com as mãos. Era inútil. Não conseguia se erguer nem 1 centímetro. Mas após mais uns poucos dias, umas poucas refeições, esse feito foi alcançado. Chegou um momento em que era capaz de fazer aquilo 6 vezes consecutivas. Começou a sentir orgulho do seu corpo e a acalentar uma crença intermitente de que o rosto também estaria voltando ao normal. Apenas quando por acaso punha a mão na careca, ele se lembrava do rosto vincado, arruinado que o tinha encarado no espelho. Sua mente se tornou mais ativa. Sentava-se na cama de tábuas,
costas apoiadas na parede e lousa nos joelhos e se punha a trabalhar deliberadamente na tarefa de se reeducar. Enfim, rendeu-se. Na realidade, conforme percebi agora, estivera pronto para isso desde muito antes de ter tomado a decisão. A partir do momento em que entraram no Ministério do Amor, e sim, mesmo durante aqueles minutos quando ele e Júlia tinham estado de pé, vulneráveis, enquanto a voz rascante da teletela lhes dizia o que fazer, ele havia se dado conta de sua frivolidade, da superficialidade de sua tentativa de levantar-se contra o poder do partido. Sabia agora que durante 7 anos a polícia do pensamento o tinha observado como um inseto sob a lupa. Não havia até ato físico ou palavra verbalizada que eles não houvessem percebido. Nenhuma linha de raciocínio que não tivesse sido capaz de interferir. Até os grãos da poeira branca na capa de seu diário eles haviam cuidadosamente recolocado. Tocaram-lhe música e lhe mostraram fotografias. Algumas eram fotos de Júlia e dele mesmo. Sim, até. Ele não podia mais lutar contra o partido. Além do mais, e o partido estava certo. Deveria ser assim, como o cérebro coletivo e imortal poderia estar enganado? Uma pergunta. Por quais padrões externos você poderia avaliar os julgamentos dele? A sanidade era estatística. A questão se reduzia a aprender a pensar como eles. O lápis era grosso e estranho entre seus dedos. Ele começou a anotar os pensamentos que lhe vinham à mente. Escreveu primeiro em letras maiúsculas desajeitadas. Liberdade é escravidão. Depois, quase sem pausa, escreveu abaixo. 2 e 2 são 5. Mas então veio uma espécie de imobilidade. Sua mente, como se tentasse se afastar de algo, pareceu incapaz de se concentrar. Ele sabia o que vinha a seguir, mas no momento não conseguia lembrar. Quando afinal lembrou, foi apenas por refletir conscientemente sobre o que deveria ser. Não surgiu por vontade própria. Então ele escreveu: Deus é poder. Ele aceitava tudo. O passado era alterável. O passado nunca tinha sido alterado. A Oceania estava em guerra com a Lestásia. A Oceania sempre tinha estado em guerra com a Lestásia. Jones, Aronson e Rutherford eram culpados pelos crimes de que foram acusados. Ele nunca tinha visto a fotografia que refutava a culpa deles. A foto nunca existira. Ele a tinha inventado. Lembrava-se de coisas opostas, mas eram memórias falsas, produtos de auto-engano. Como era fácil, bastava se render e todo o resto se seguia. Parecia com nadar contra uma corrente que o empurrava para trás independentemente do esforço com que lutasse, e depois de repente virasse e seguir a corrente em vez de se opor a ela. Nada havia se alterado exceto sua própria atitude. As coisas predestinadas aconteciam em qualquer caso. Ele mal sabia por que havia em algum momento se rebelado. Tudo era fácil, exceto qualquer coisa podia ser verdade. As chamadas leis da natureza eram bobagens. A lei da gravidade era bobagem. Se eu quisesse, O'Brien dissera, poderia sair flutuando deste piso como uma bolha de sabão. Wilson refletiu. Se ele acha que pode flutuar e se eu ao mesmo tempo acho que o vejo flutuando, então a coisa acontece. De repente, como um destroço submerso que irrompe na superfície da água, o pensamento explodiu em sua mente. Não acontece de verdade. Nós imaginamos. É alucinação. Sufocou o pensamento imediatamente. A falácia era óbvia. Pressupunha que, em um ponto ou outro, externo à pessoa, existisse um mundo real onde coisas reais aconteciam. Mas como tal mundo poderia existir? Que conhecimento nós temos de qualquer coisa que não seja através da nossa própria mente? Todos os acontecimentos estão na mente. Não importa o que aconteça na mente, acontece de verdade. Ele não teve dificuldade em descartar a falácia e não correu o risco de sucumbir a ela. Mesmo assim, entendeu que ela nunca deveria ter nem mesmo lhe ocorrido. A mente deveria desenvolver um ponto cego sempre que uma ideia perigosa se apresentasse. O processo deveria ser automático, instintivo. Parar crime, ele chamava em novo idioma. Começou a treinar o parar crime. Apresentou a si mesmo certas proposições. O partido diz que a terra é plana. O partido diz que o gelo é mais pesado do que a água. E treinou para não ver nem entender os argumentos que as refutavam. Não era fácil. Foi. Exigia grandes habilidades de raciocínio e improviso. Os problemas aritméticos que surgiam, por exemplo, de afirmações tais como 2 e 2 são 5, estavam além de seu alcance intelectual. Aquilo requeria uma espécie de atletismo mental, uma habilidade para, em um momento, fazer uso mais refinado da lógica e no seguinte ignorar os erros lógicos mais toscos. A estupidez era tão necessária quanto a inteligência e tão difícil de obter quanto ela. Durante todo o tempo, com uma parte de sua mente, Wilson tentava adivinhar quando eles o fuzilariam. Tudo depende de você mesmo, O'Brien tinha dito, mas ele sabia que não havia ato consciente pelo qual pudesse apressar as coisas. Talvez acontecesse dali a 10 minutos ou em 10 anos. Eles poderiam mantê-lo por muito tempo em confinamento solitário, enviá-lo para um campo de trabalhos forçados ou libertá-lo por um período como às vezes faziam. Era perfeitamente possível que antes de ser fuzilado, todo o drama de sua prisão e dos interrogatórios fosse reencenado do início ao fim. A única coisa certa era que a morte nunca vinha quando se esperava. A tradição, aquela não mencionada, de alguma forma você simplesmente sabia, embora nunca lhe fosse dito, que eles atiravam pelas costas sempre na parte de trás da cabeça, sem aviso, enquanto você percorria um corredor indo de uma cela a outra.
Mas um dia não era a expressão certa, com a mesma probabilidade, poderia ser no meio da noite. Uma vez ele caiu com um devaneio estranho e abençoado. Seguia por um corredor à espera do tiro, sabia estar a caminho. Tudo havia sido arranjado silencioso e tranquilo, não existiam mais dúvidas, discussões, não havia dor nem medo. Seu corpo estava saudável e forte. Ele andava com facilidade, com alegria nos movimentos e uma sensação de caminhar ao sol. Não estava mais nos corredores estreitos e brancos do Ministério do Amor. Estava em uma passagem enorme e ensolarada com 1 quilômetro de largura, que parecia percorrer em um delírio induzido por drogas. Estava na Terra Dourada, andando pela trilha que cruzava o passo carcomida por coelhos. Conseguia sentir a relva baixa e viçosa sob os pés e o sol morno no rosto. No limite do terreno havia olmos balançando suavemente e em algum lugar. Além ficava um riacho, onde trutas nadavam em piscinas esverdeadas sob os salgueiros. De repente ele deu um pulo com um choque de horror. O suor brotou em sua coluna. Ouvia a si próprio chorando alto. Júlia, 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 meu amor, Júlia! Por um momento teve uma alucinação quase real da presença de Júlia. Ela estava não só com ele, mas dentro dele, como se estivesse entrado na tessitura da pele. Naquele momento amou-a muito mais até do que quando estavam juntos e livres, Soube também que em algum lugar ela ainda estava viva e precisando da ajuda dele. Deitou-se de costas na cama e tentou se recompor. O que tinha feito? Quantos anos tinha acrescentado à sua servidão para aquele instante de fraqueza? A qualquer momento ouviria passadas de botas do lado de fora. Eles não deixariam tal explosão, passar impune. Saberiam agora, se já não soubessem antes, que ele rompera o acordo que tinha feito. Obedecia ao partido, mas ainda o odiava. Nos velhos tempos, esconderam uma mente herética sob uma aparência de conformidade. Agora tinha recuado mais um passo. Havia se rendido em pensamento, mas esperava manter o coração inviolado. Sabia que cometeram um erro, mas preferia assim. Eles entenderiam, O'Brien entenderia. Tudo foi confessado naquele único grito tolo. Precisaria começar tudo de novo. Poderia levar anos. Passou a mão no rosto, tentando se familiarizar com o novo formato. Havia sulcos profundos nas bochechas, as maçãs do rosto estavam pontudas, o nariz achatado. Além disso, desde a última vez em que se viram no espelho, tinham lhe dado um conjunto completo de dentes. Não era fácil manter o rosto indecifrável sem lhe conhecer a aparência. De todo modo, o mero controle das expressões não bastava. Pela primeira vez percebeu que para guardar um segredo, você deve escondê-lo de si mesmo. Precisa saber o tempo todo que ele está ali, mas até que seja necessário, você nunca pode permitir que venha a sua consciência de uma forma que possa ser nomeada. Daquele momento em diante precisava não apenas pensar certo, mas sentir certo, sonhar certo, e durante o tempo todo precisava manter o ódio trancado dentro de si como um cisto, que fosse parte dele e ao mesmo tempo desconectado. Um dia eles resolveriam atirar. Não se podia dizer quando, mas deveria ser possível adivinhar uns poucos segundos antes. Era sempre pelas costas percorrendo o corredor. 10 segundos bastariam. Naquele momento, seu mundo interior poderia emergir. Então, de repente, sem uma palavra pronunciada, sem uma hesitação no passo, sem uma alteração no rosto, subitamente a camuflagem cairia e pá, seria uma disparada a artilharia do seu ódio. Seria disparada a artilharia do seu ódio, que iria preenchê-lo com uma enorme chama vociferante. E quase no mesmo instante, pá, seria disparada a bala, tarde ou cedo demais. Eles explodiriam seu cérebro em pedacinhos antes que pudesse requisitá-lo. O pensamento herético escaparia impune, sem culpa, fora do alcance deles para sempre. Eles abririam um buraco na própria perfeição, morreu odiando-os e isto era liberdade. Fechou os olhos. Aquilo era mais difícil do que a disciplina intelectual. Era uma questão de se degradar, de se mutilar. Ele teria de mergulhar na imundície mais suja. O que era o mais horrível, mais asqueroso de tudo? Pensou no grande irmão. O rosto enorme por constantemente vê-lo em cartazes, sempre pensava nele como tendo 1 metro de largura, com o bigode preto grosso e os olhos que o seguiam de um lado ao outro parecia pairar em sua mente por vontade própria. Quais eram seus verdadeiros sentimentos em relação ao grande irmão? Passos pesados de botas soaram lá fora. A porta de aço se escancarou com um estrondo. O'Brien entrou na cela. Atrás dele estava o oficial com o rosto de cera e os guardas de uniforme preto. Levante-se! Disse O'Brien. Vem aqui. Winston ficou de pé na frente dele. O'Brien tomou os ombros de Winston entre suas mãos fortes e o encarou de perto. Você teve pensamentos de me enganar. Foi um vacilo. Endireita-se. Olhe para mim. Fez uma pausa e prosseguiu em um tom mais gentil. Você está melhorando. Intelectualmente, resta-lhe muito pouco de errado. Falhou em progredir apenas emocionalmente. Diga-me, Winston, e lembre-se, nada de mentiras. Sabe que sou capaz de identificá-las. Diga-me, quais são os seus verdadeiros sentimentos em relação ao grande irmão? Eu o odeio. Você o odeia. Bom, então chegou a hora de dar o último passo. Você precisa amar o grande irmão. Não basta obedecer-lhe. Você precisa amá-lo. Soltou Winston e empurrou-o de leve na direção dos guardas. Sala 101, disse. Página 304 do livro, pessoal. Vou parar por aqui. Acho que vão faltar mais 2 leituras, tá? Capítulo 5, na página 305. Vou tentar ler até a página 320. E daí eu vou tentar ler no último vídeo da página 321 até a página 335. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima e falou!